Fala pessoal, aqui quem fala é o Major Breeds, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar do porquê The Witcher 4 será um fracasso e sua desenvolvedora Project Red não é mais a mesma. Se você tá antenado nas informações sobre a empresa, você vai saber que os antigos desenvolvedores da trilogia The Witcher saíram na época do The Witcher 3 e no Cyberpunk 2077. O primeiro deles é o Konrad Tomaszkiewicz, o antigo diretor da trilogia The Witcher, o fundador da Rebel Wolves, junto a Bartłomiej Gavel, o diretor de artes e outros desenvolvedores de The Witcher, em forma de protesto contra a CD Projekt Red e suas novas políticas e fundaram a Rebel Wolves, com o próprio nome diz, Lobos Rebeldes, que é uma sátira ao que a CD vem fazendo com a franquia The Witcher. Após sofrer denúncias de bullying dos novos devs do amor e da diversidade, Konrad decidiu sair da empresa para evitar problemas futuros. Em um comunicado da empresa diz o seguinte, abre aspas, decidimos criar nosso próprio estúdio e administrá-lo em nossos próprios termos, diz o site oficial da Rebel Wolves. O principal deles, a equipe, vem em primeiro lugar, sempre. Pessoas felizes fazem grandes jogos, jogos que os jogadores querem e merecem. Sim, é simples assim. Fecha aspas. A Blank Studio também surgiu sob liderança de outro ex-diretor da CD Projekt Red, Matthias Koenig, ex-diretor de jogo do Cyberpunk 2077 e co-diretor do jogo The Witcher. Começou o estúdio junto com os produtores executivos Shades Gemoros e Marcin Gifmol. A saída dessas figuras chaves da CD Projekt Red destacam mais do que apenas mudanças de carreira. Ela demonstrou uma mudança cultural significativa dentro do estúdio. Relatos de ex-funcionários indicam que o ambiente de trabalho se tornou cada vez mais desafiador, com alguns citando um foco em alinhamentos ideológicos que ofuscam as liberdades criativas. A ênfase em manter um ambiente de trabalho positivo a todo custo, também conhecida como positividade tóxica, teria levado à supressão de críticas e dissidências abertas. Isso contrasta fortemente com a essência criativa e determinada que outrora definia a CD Projekt. Tal ambiente levou os desenvolvedores talentosos a buscarem novos horizontes, onde suas vozes e criatividade pudessem florescer sem impedimentos. E esses ex-funcionários podem simplesmente voltar para destruir a CD Projekt Red, trazendo de volta os tipos de jogos que os fãs de longa data desejam, livres de política de identidade? Para vocês verem como é que tá o nível da situação. E o mais engraçado é que as mídias brasileiras, nenhuma reclama dessas coisas. Isso você só vê na gringa. O senso crítico aqui no Brasil foi totalmente dominado. Ninguém mais critica de nada, as pessoas simplesmente se tornaram abobalhadas. E aí de você se você questionar sobre isso. Em uma mensagem publicada no X pelo CEO Michael Nakowski, ele afirma que aproximadamente 100 desenvolvedores que participaram do jogo anterior estão no novo projeto. Ele afirma que muitos deles inclusive participaram da criação dos dois primeiros títulos da franquia, incluindo o diretor de história, que é o mesmo desde que a série começou. Bem, ficar se vangloriando por ter menos da metade dos devs antigos de The Witcher não chega nem perto de ser a melhor forma de acalmar os fãs. Menos da metade da equipe tá trabalhando no jogo, e a maioria dos desenvolvedores são de nova geração, e os que ficaram são completamente complacentes com as novas normas da empresa. Essas são as famosas notas de controle de danos. É que nem aquela frase popular, prosopeia flácida para calentar bovinos. Ou em outras palavras, conversa pra boi dormir. Vamos ver as belezinhas que ficaram na empresa? Os funcionários que ficaram na CD Projekt incluem pessoas como designer e ex-jornalista de games que defende política de identidade, ataca jogadores nas redes sociais e expressou abertamente que queria socar a cara de algum dos jogadores, para você ver a que ponto chegou essa alienação. A ex-diretora narrativa da Insomniac Games, Mary Kane, agora está trabalhando para a CD Projekt Red em uma das suas maiores fontes de renda, chamado Cyberpunk. E eu não duvido que ela vai trabalhar também em The Witcher 4, até porque nós precisamos de mais diversidade
felicidade, não é mesmo? Vocês que gostam dessas paradas aí. E como eu sempre digo, de boas intenções o inferno tá cheio. Mas essa notícia pra gente encerrar. O diretor narrativo de The Witcher, Philip Weber, tem como alvo o CEO da Moon Studios, Thomas Meller, por denunciar a cultura do cancelamento e defender os jogadores que lutam contra a ideologia woke. Eles ficaram um bom tempo se degladiando pelo Twitter, ou como se chama agora, X, mas vou nos poupar de toda essa discussão para ir para o que importa. Em resposta a esse post, Philip Weber, o diretor narrativo da CD Projekt Red, que trabalha na nova saga de jogos Witcher, que a empresa anunciou, respondeu: "Eu me lembro de quando você estava muito feliz em nos foder publicamente há um tempo atrás. Então, por favor, certifique-se de aplicar os princípios que você pede aos outros para si também." Logo em seguida, Meller responde: "Mas isso não desculpa que você vendeu um jogo de preço total enquanto estava tentando esconder o fato de que ele estava quebrado e não testado, e seu departamento de marketing fez o possível para encobrir as coisas. Essa é apenas uma prática obscura e deve ser condenada sempre que acontecer. A propósito, você trabalha na indústria AAA. Acho que você está brincando com fogo postando publicamente assim", alertou. "Você é uma engrenagem em uma máquina que realmente não se importa com você. Então, tenha cuidado." Meller nos mostra que Philip sabia que Cyberpunk estava com defeitos gravíssimos, mas mesmo assim decidiu anunciar o jogo, resultando em um lançamento desastroso para CD e ocasionando na queda brutal das ações, multas a se pagarem investidores, mais gastos para a correção de problemas do jogo que se estenderam por 4 fucking anos e a imagem queimada para sempre. Se você tem esperanças que The Witcher 4 será melhor, pode esquecer, pois não vai. Vamos dar uma conferida nessa pesquisa. A equipe criativa do jogo admitiu em uma entrevista que não falou com o autor e criador de The Witcher, Andrzej Sapkowski. Simplesmente estão passando por cima da decisão criativa do criador. E para piorar a situação, o próprio Sapkowski não tem nenhum interesse pelos games. E sério, isso abre as portas do inferno para a comunidade daí cagar em cima de tudo. Aqui diz ele: "Nunca, eu não tenho tempo para isso. E não é divertido para mim. Não, eu nunca joguei eles e não tenho intenção nenhuma de fazer isso." Ao meu ver, o Sapkowski parece tratar os jogos e a série com desdém. Se tá caindo dinheiro no meu bolso, por que eu vou reclamar? Sapkowski também demonstrou que não tem um bom relacionamento com a Netflix, embora tenha tentado colaborar com ela no passado. Diz ele: "Talvez eu tenha dado algumas ideias para eles, mas eles nunca me escutaram", explicou durante a entrevista. O autor deu a entender que a equipe de produção da série simplesmente dispensou qualquer contribuição que ele pudesse ter. My name is Piotr Nilubowicz. I'm a member of the board and CFO at CD Projekt. The way we go about managing them have since been described in our first sustainability report covering the year 2021. Um momento, vamos dar uma rebobinada nisso aqui. Bem, essa noticiazinha em específico, licença menstrual, ela nos leva a outra pesquisa. E olha ela aqui: CD Projekt Red, desenvolvedora de The Witcher, anuncia a 4ª edição do programa de bolsas de estudo que exclui homens. E se eu não me engano, isso remete a uma coisinha que eles gostam muito de ficar falando: o tal sexismo, a preferência por gênero. Em outras palavras, eles estavam cometendo crime. Mas sabe por que eles estão fazendo isso? Um dos motivos eu sei. Eles usam dessa falsa máscara de filantropia para esconder os seus reais motivos, que é obter isenção fiscal, pois projetos beneficentes dá a eles um corte nas taxas, as deixando menos violentas. Diz aqui: "Este programa da CD, que exclui homens, vem na esteira da Ubisoft ter um programa semelhante chamado Develop at Ubisoft no site oficial da Ubisoft. A empresa promove: queremos construir as equipes mais criativas, diversificadas e inclusivas." E é exatamente disso que se trata a Develop at Ubisoft: capacitar e apoiar gêneros subrepresentados. Esse mesmo discursinho barato é a mesma coisa que a CD fala. Enfim, é o mesmo blá 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 de sempre. E pra gente emendar essa notícia aqui, vamos voltar novamente para a plataforma do X, onde o Sr. Nakowski foi pego em mais uma contradição. A tradução não ficou perfeita, mas vai servir. Vamos ao post dele. "Parece que vivemos em tempos em que qualquer um pode gravar um absurdo completo e fazer disso uma história. É o que eu diga. Saída de talentos da CD Projekt? Vocês viram alguma saída? Eu acho que eu não vi não, hein? Temos a menor rotação de pessoas nos últimos anos. Foram saindo de um em um, até sobrar o pessoal que se agachou. Essas políticas ridículas. Recrutamento orientado por DEI? Não, onde já se viu? Onde já se viu? Vocês viram aí alguma coisa? A cara nem arde. Cinismo puro. Nós contratamos com base apenas no mérito e no talento. Me engana que eu gosto.
tal como fazemos jogos movidos por visão artística. Fala isso para os outros diretores e devs que saíram da empresa para poder fundar outra, porque a liberdade criativa de vocês estava muito linear. Por que razão escolhemos a Way? Porque nos permite trabalhar nos nossos jogos de forma mais eficiente e continuar a ser a tecnologia de ponta. Ah, tecnologia de ponta? Pra pagar aquele mico de novo com Cyberpunk? O diretor de The Witcher 3 foi-se embora. Bem, sim, há mais de 2 anos. Agora podemos parar de procurar teorias da conspiração e voltar a fazer jogos bons. Olha o pronome neutro. Olha a lacração. E assim pegamos a galinha pulando. Não preciso falar mais nada aqui. E agora nós vamos ao porquê a Ciri não combina como personagem principal na série de The Witcher. E inclusive pelo motivo da série The Witcher dos jogos serem só focados no próprio Geralt. Muitos contestam as lacradas mais evidentes, mas as mais sutis passam despercebidas. Estamos falando da masculinização das mulheres e a substituição da figura masculina, pois os jogos da saga The Witcher foram feitos para o público masculino. É evidente que essa substituição é pura agenda, mas eu vou falar mais sobre esse assunto em vídeos futuros. E o primeiro é a falta de conexão. O Geralt, ele já é um personagem consolidado. Ele é um bruxo experiente pra caramba. E ele tem várias décadas de trabalho sujo. E isso define a essência de The Witcher. Mas se a gente for pro lado da Ciri, vai ficar muito desconexa. Uma jornada mais pessoal dela e emocional. Vai desviar o foco da série, que é o pragmatismo sombrio. Não é que nem o Geralt. Ele tem que varrer a poeira pra debaixo do tapete. Pra quem tá antenado na história, vai saber que a Ciri, ela teve aquela ligação com os ratos, levou ela pro meio da violência e traição, se afastou dos ensinamentos do Geralt e Yennefer. Ela estava envolvida em roubos e abusos, como os momentos com Kayla e Omissal, que a Ciri, ela vai revelando o lado egoísta e sombrio dela, longe de ser uma heroína. E de todos esses eventos que teve com a Ciri, ela não mostra nenhum amadurecimento, apenas traumas delas que vão se formando. Ela se torna uma pessoa amarga pra caramba. E o segundo ponto é o excesso de poder que ela tem. Quem já conhece a Ciri sabe que ela tem poder pra caralho. No próprio livro mostra isso. E não faz sentido colocar um personagem excessivamente forte em um jogo que a gente precisa ter um grau de dificuldade. Só por causa disso aí já estragaria totalmente a gameplay do jogo. Terceiro, a história já tá concluída. The Witcher 3 dá a Ciri um arco narrativo bem robusto. Tem várias possibilidades de desfecho, ou como bruxa, imperatriz, ou até mesmo supostamente morta. E você tentar reaver essa história de novo, com ela como protagonista, fica muito forçado. Parece uma reciclagem, que é uma reciclagem. Estamos falando de The Witcher, e os caras querem dinheiro. Qual a possibilidade de fazer dinheiro sem precisar esforço nenhum? Um outro The Witcher. Vamos pegar o nome de um jogo que já é famoso aqui e vão refazer ele. Quarto motivo, a própria falta de experiência dela como um bruxo. Apesar dela receber o tratamento com Geralt e Vazimir, a Ciri, ela não é uma bruxa no sentido clássico. Ela não passou pelas mutações completas da transformação do bruxo. Ela não fez isso. E até porque não tem como ela fazer esse processo de transformação de bruxo. E também ela não carrega o mesmo fardo que é a neutralidade que os bruxos têm. Sem falar na questão de experiência, né? Como aceitar os contratos, caçar monstros, lidar com dilemas morais e ambíguos de maneira tão crua quanto o Geralt. E isso dificultaria na criação da história, que siga os parâmetros dos jogos anteriores. Quinto motivo, o nome The Witcher já está atrelado ao próprio Geralt. Você ausentar o Geralt da própria franquia, meu irmão, isso já é um absurdo. Ah não, mas no livro é tal coisa. Mas a gente não tá no livro, a gente tá no jogo. A galera gostou da franquia foi por causa do livro ou por causa do jogo? Nos 3 jogos de The Witcher, teve o Geralt. Você vai pegar o Geralt, você vai tirar ele de cena pra colocar outro personagem. Foi a mesma coisa que fizeram com Gears of War.
Tiraram Marcos pra colocar a filha dele. Porra, ficou uma merda. Que aconteceu também com God of War. Que era o quê? Era o Kratos, maneiro, putaço. Trocaram ele por um Kratos broxa, coisa ridícula, não tinha necessidade. E é isso que tá acontecendo com todos os jogos hoje em dia. Tá tendo um sequestro de identidade, até mesmo sequestro de personagens. Eles trocam o comportamento do personagem ou eles trocam o próprio personagem, alinhado com os pensamentos manipuladores que tem dessa geração. E bem, pessoal, aqui vem minhas considerações finais. A partir do terceiro jogo da franquia, eu percebi um declínio na qualidade. E o que mais se destaca são os gráficos. E eu fico triste porque as pessoas tendem a associar a qualidade de um jogo apenas às questões visuais. Gráficos bonitos. Sim, esses gráficos são impressionantes e acabam ofuscando os outros aspectos importantes do jogo. Quem critica esses pontos costuma ser duramente repreendido por expressar opiniões diferentes. As massas gostaram do jogo por causa da jogabilidade simples e do protagonista ser carismático. Para o consumidor médio, parece perfeito. Já para um jogador mais crítico, que acompanha a franquia há mais tempo, tende a apontar essas falhas. E isso não é bom para os negócios. Então as empresas decidiram focar nessas massas e disfarçar o seu ativismo, já que o público geral não costuma questioná-lo e defende cegamente, muitas vezes sem discernimento para uma análise mais profunda. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha explicado direitinho o meu ponto de vista sobre esse assunto. É chato demais. Eu não queria estar aqui tendo que descascar cebola pra vocês, mas infelizmente é a realidade da nossa geração. Vou pedir humildemente para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentem o que vocês acharam do vídeo, deixem aí suas opiniões para vídeos futuros. O que vocês também quiserem comentar, deixem aí, eu leio todos os comentários. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.